simpatia, a gente gosta. Eu, desde a primeira vez que eu vi o Marcelo, eu gostei dele. E ter o Marcelo aqui hoje na igreja, junto com a esposa, com o filhinho, para mim, Ion, é uma alegria muito grande. Então, que Deus use você aqui, tá bom? Você não precisa gostar de mim, mas eu gosto de você, viu? Já vou falar. Eu vou só tirar isso daí para você. Tá, que lindo. Bom, eu e a Márcia temos algo em comum. A gente gosta do mesmo homem, só que ela de uma maneira diferente. Assim você me deixa emocionado, Ion. Já chegar aqui, você já com essas belas palavras. Como diria um sábio homem de traços orientais, bom dia, igreja. É o Kate. Para mim é um privilégio estar aqui nessa manhã, estar podendo falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida por um período, e queria agradecer a Deus por esse privilégio, pela Andréa que me convidou. Antes mesmo de ela me convidar, eu já sabia o que falar, já pensava, né, no que eu poderia estar falando para os irmãos nessa manhã. Então, para mim é uma honra e um privilégio estar podendo estar aqui com os irmãos. Eu, assim como o Ion falou, eu também, quando conheci o Ion, também tive a mesma empatia com ele. Foi muito bom. E com você não, Douglas, não adianta ficar apontando, não. E é curioso, eu sempre tive vontade de estar aqui na igreja, de ser membro da igreja. Ainda não sou, né? Não, falta um pouquinho? Tá bom. Mas eu sempre tive um sonho de estar aqui, de ser membro dessa igreja, né? Eu era lá da Vila Mariana e, por situações que só Deus sabe, Deus conhece, a gente acabou não vindo para cá, mas eu sempre tinha vontade de estar aqui, né? Não só pelo Ion, claro, né? Também por ele, óbvio, né? Mas porque eu sempre gostei de igreja mais compacta, né? A aproximação dos irmãos, né? Isso sempre foi uma coisa que sempre me trouxe uma boa coisa, né? A comunhão dos irmãos numa igreja menor, né? E graças a Deus, né? Isso se tornou uma realidade. Hoje eu estou aqui na frente. Isso é um privilégio. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos, de um versículo que está lá em Salmos, que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou agradecido. Tenho certeza que grandes coisas fez o Senhor pela sua vida e tem feito, não nessa manhã, mas como em todos os dias. Então eu queria que você orasse nessa manhã, que você agradecesse a Deus, né? Você levantou da cama, você se levantou, tomou um café, veio para a igreja, isso já é um motivo de alegria, né? Motivo de gratidão para Deus, né? Então eu queria que você abaixasse a sua cabeça, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela vida, pela saúde que o Senhor tem nos dado, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa logo pela manhã. Obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa manhã, que o Senhor possa ajudá-lo, ó Pai, ajudá-lo a cada irmão aqui, Senhor, nas suas dificuldades, nos seus problemas, ser com cada um, Tu conheces a cada coração, que o Senhor pegue a cada irmão nos seus braços, Senhor, derrame a Tua paz, e que possamos ouvir a Tua voz nessa manhã, Senhor, que o Seu Santo Espírito possa falar através da minha vida, que eu seja bênção na vida dos irmãos, assim como muitos irmãos que estiveram aqui, ó Pai, falando da Tua palavra, testemunhando das suas vidas, e que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Cristo que oramos. Amém. Assim como o Marcos Dumbra falou numa aula da escola dominical, certo dia, eu gostaria de usar as mesmas palavras que ele, que eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Graças a Deus por isso. É muito bom você nascer num lar evangélico. Embora o meu pai ele tivesse, por muitos anos, tido uma vida torta, né, uma vida não muito agradável diante de Deus, mas ele soube conduzir os filhos no caminho do Senhor. Ele
do jeito dele, né? A gente não entendia muito bem, porque ele tinha uma postura muito rigorosa, muito rígida, né? Então, a gente, quando é pequeno, a gente não entende muitas vezes nessa situação, né? Mas, graças a Deus, nós somos em 3 irmãos, e todos hoje nos caminhos do Senhor, graças a Deus por isso. E o ano passado se falou muito em legado, né? Foi a Copa do Mundo, muito se falou em legado, e eu acho que o legado que meu pai me deixa é esse. Mesmo ele não tendo uma psicologia para lidar com os filhos, mas isso ele deixou dentro de mim, né? A condução rigorosa, firme, né? De como deve ser. Não quer ir na igreja? Não, vai sim, não tem negociação, né? Então, enquanto a gente estava na casa dele, morávamos lá, era desse jeito, né? E graças a Deus por isso, porque eu sou grato a ele, né? E eu sou grato a Deus por ter nascido num lar evangélico. E grandes coisas fez o Senhor por mim, e eu tive o privilégio de, entre 8 e 9 anos, na escola da IBD, na IBD, quando era criança, e eu reforço a IBD porque é muito importante, né, para uma criança estar numa IBD, né? Sou grato a Deus pela vida dos professores do Lucas, porque ele aprende muito, e quando a gente sai da escola dominical, a gente pergunta para ele o que ele aprendeu, então ele traz à risca tudo o que ele aprendeu. Então, entre 8 e 9 anos, eu tive o privilégio de conhecer a Deus na escola dominical. Eu me lembro que eu levantei a mão através de uma historinha da professora, e com grande alegria eu fui recebido na minha casa, né? Um abraço do meu pai, da minha mãe, todos alegres, porque eu tinha aceitado a Cristo. E o tempo foi passando, e na minha juventude, eu sempre estive na igreja. Eu não me lembro de ter um período fora da igreja, né? Durante a minha mocidade, a minha juventude que se estende até hoje, né? Embora esteja batendo na casa dos 50, mas eu nunca me desviei assim da igreja. Eu sempre estive na igreja, mas eu tinha 2 problemas. O primeiro era que eu gostava de fazer da igreja o meu clube. Eu gostava tanto de estar na igreja porque era o meu clube, era onde encontrava os meus amigos, e eu fazia um ponto de encontro com os meus amigos. A gente se encontrava, era muito bom, mas a gente se encontrava com outras finalidades, né? Marcar uma saída depois, era gostoso estar com eles, ter um grande bate-papo. E esse era um dos problemas. E um outro problema que eu tinha também é que eu gostava de ser crente do meu jeito. Acredito que muitos também já passaram por isso, né? Por muito tempo, eu tomava decisões que eram decisões minhas, que eu não consultava o Senhor para saber se era uma decisão dele que eu podia estar tomando ou não. Mas até que um dia, pela misericórdia de Deus, isso mudou. Eu sempre trabalhei em empresa, né? Um bom período da minha vida, eu trabalhei em empresas. E como eu tinha facilidade de entrar e sair nas empresas, eu tinha até relativamente um currículo bom, então isso me trazia um conforto muito grande, né? Eu estou nessa empresa, se eu não ficar, eu fico por um período, logo saio, 3 meses já estou recolocado no mercado de trabalho, então isso me trazia uma certa segurança, né? E um período da minha vida, no ano de 2003, eu saí de uma empresa no ano seguinte e fiquei desempregado em 2003. Olha, e posso dizer que o ano de 2003 foi marcado na minha vida. Foi um ano que eu chorei muito. Foi um ano que eu fiquei mais angustiado na minha vida. Foi um ano mais triste da minha vida. Eu nunca chorei tanto na minha vida como naquele ano. Mas tinha um propósito, né? Deus é tão criativo, e sendo redundante em falar isso, mas que Ele sabe exatamente onde Ele trabalha nas nossas vidas, né? Ele sabe onde tem que mexer para que você fique atento. E eu lembro que eu passei o ano de 2003 praticamente vendo a folhinha correr, né? Que nem no desenho do Pica-Pau, a folhinha vai correndo, você vai vendo os meses passando, janeiro, fevereiro.
E até que apareciam algumas entrevistas para eu fazer, apareciam várias. Apareciam em grandes empresas, em pequenas empresas. Quando aparecia em pequena empresa, então eu falava, bom, se eu tenho um currículo bom, uma pequena empresa, estou colocado, estou lá dentro, né? E nada acontecia. Bom, até que essa angústia, esse sofrimento, né, foi me aproximando mais de Deus. E eu comecei, então, a perceber que Deus queria agir na minha vida, né? Então, naquele ano, eu peguei e falei, bom, deixa eu começar a ler a palavra de Deus, deixa eu estar mais próximo de Deus. Eu lembro que aquela angústia e aquele sofrimento me trouxeram duas grandes mudanças na minha vida. Dois pontos que ficaram marcados, e que são marcados até hoje, né? Quando você tem uma ferida na sua vida, né, é preciso que você trate ela por dentro, né? Remova tudo que tem que ser removido, que seja fechado, aí a cicatriz fica, e aquela cicatriz é para ficar marcado na sua vida, mas para que você veja e você não esqueça do que você passou, né? E eu me lembro que essas duas grandes mudanças tiveram um grande impacto na minha vida. Lá em Salmo 119, versículo 71, Salmo 119, versículo 71, diz o seguinte: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos, os teus ensinamentos, os teus estatutos, os teus mandamentos. Sabe de uma coisa? Não é prazer na dor, mas é gratidão a Deus. E esse versículo diz tudo. Foi-me bom ter passado por esse problema, porque aí eu pude ter comunhão novamente com Deus. Eu pude estar mais próximo de Deus através desse problema que eu passei. E um outro grande ponto também que ficou marcado na minha vida, desse problema que eu passei, está lá em Jó 42, versículo 5. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Ele diz o seguinte: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Lembra quando eu falei que aos 8, 9 anos eu tinha conhecido a Jesus na IBD? Lá eu tinha conhecido o Jesus Salvador da minha vida. Mas eu não tinha o Jesus Senhor da minha vida. E graças a Deus por isso. Através daquele problema do desemprego em 2003, eu pude novamente retomar os meus olhos para Deus, né? E hoje eu posso dizer que além do Jesus Salvador, eu tenho o Jesus Senhor. Não basta ter apenas o Jesus Salvador na sua vida, isso é fácil, né? Você pode aceitar e ter o tipo de vida que você quer, mas é importante que você tenha o Jesus Senhor da sua vida. E, para finalizar, eu gostaria de dizer aos irmãos que se você está passando por um tipo de problema, que você encarasse o seu problema como uma oportunidade. Sabe, os problemas vêm na vida da gente e não é por acaso, não são por acaso. Os problemas, eles trazem muitas reflexões nas nossas vidas, né? Você pode encarar da forma que for, mas quando você passa por um problema, que você encare como uma oportunidade. Veja o seu problema como uma oportunidade. Oportunidade de Deus estar falando na sua vida, de você reconhecer a misericórdia, a soberania de Deus na sua vida. Sem Deus a gente não é nada e a gente precisa viver na dependência dEle. E somente quando a gente passa por um problema, né, e é pela dor que a gente acaba aprendendo, infelizmente, é que a gente pode estar voltando os nossos olhos para o Senhor, né? Então é a soberania de Deus presente nas nossas vidas, né? É reconhecer o quanto nós somos insignificantes, ignorantes com relação ao poder de Deus, né? Então que você, se você estiver passando por um problema, veja como uma oportunidade, a oportunidade de Deus falando na sua vida. Que Deus nos abençoe. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Que possamos ter um domingo na presença do Senhor. Amém.
Pai, nós te agradecemos esse momento, essa palavra do Marcelo. Pai, nós colocamos a vida dele, a vida da Cris, do Lucas nas tuas mãos, para que como família cresçam, Senhor, e aprendam de Jesus, que aqui sejam abençoados e sejam bênção também. A nossa oração por eles, com gratidão por essas palavras, no nome querido de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.